Bem-vindo ao canal Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Então, pessoal, vocês devem ter visto aí a vitória cachapante do Putin, né, com mais de 80% dos votos. E, infelizmente, devido a uma russofobia que existe no Ocidente, na nossa mídia aqui, que insiste em dar as informações, se omitirem nas informações, prestar informações erradas, eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês. Eu sou cientista político, também tinha interesse próprio de saber como funcionam as eleições na Rússia, por que o Putin se candidatou novamente, né? O caso Alexei Navalny, por que ele não pôde concorrer. E esse caso, apesar de eu falar aqui sobre ele, fazer menções sobre Alexei Navalny, ele é tão macabro, tão sinistro, que eu vou fazer um vídeo separado explicando o que realmente aconteceu com esse extremista, tá? Então, nós vamos para a vinheta e na volta eu já vou explicar para vocês como funciona o sistema eleitoral russo, ok? Solta a vinheta. Então, vocês devem ter visto aí na capinha do vídeo que está ela, Alexandrova Pamfilova. Ela é a chefe do Comitê Eleitoral Central Russo. Assim como nós temos aqui o nosso TSE, nosso Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, eles também têm. E você tem que ter em mente o seguinte: nós votamos diretamente há muito mais tempo que eles. Em 1991, depois de 1991, eles tiveram que fazer um novo hino, uma nova bandeira, redefinir seus territórios e principalmente fazer as adaptações para as leis eleitorais, coisa que eles não tinham, ou melhor, só funcionavam regionalmente para eleição na Duma, tá? Então, como aqui nós também tivemos vários avanços, né, para evitar fraude nas eleições, apesar de nos não admitirem, que a nossa urna eletrônica é perfeita, eles também fazem o seu processo eleitoral, tá? Então, você tem 3 grupos que podem concorrer à presidência lá na Rússia. Primeiro grupo é um grupo de iniciativa própria, que não precisa de partido político. O segundo grupo são os que já têm o partido político com representação dentro da Duma, que é o congresso deles. E o outro grupo, que são os partidos políticos que não têm representação na Duma, ok? Então, a primeira coisa que tem que ser feita desses 3 grupos é formar um congresso, assim como tem aqui no Brasil, e comunicar à comissão eleitoral que vai ser feito esse congresso. A comissão eleitoral vai enviar um representante, tem que ter pelo menos 500 pessoas, isso independente, para todos eles, vai ter que formar um congresso. Se não tiver um partido político, que é o grupo dos autoproclamados, vai ter um grupo de iniciativa que vai indicar esse candidato. Pode ser um grupo de direitos humanos, que tem lá na Rússia, apesar da mídia aqui não falar, tem grupo de direitos humanos lá. Tem grupos anticorrupção, que era o caso do Alexei Navalny, e curiosamente ele foi também condenado por caso aí de lavagem de dinheiro, né, de corrupção, umas estatais lá, mas eu vou falar isso num vídeo separado, né? Então são esses 3 grupos. Feito isso, teve o congresso lá com o representante do SEC, que é a Comissão Eleitoral Central, que a chefe é ela, Alexandrova Pamfilova. Feito isso, o candidato vai ter que preencher e vai ter que se obrigar aos seguintes requisitos. O candidato tem que ter vivido na Rússia
há pelo menos 25 anos e ser cidadão do país. O candidato à presidência não deve ter cidadania estrangeira, inclusive no passado. Além disso, ele precisa fechar todas as contas e depósitos em bancos de outros países ou transferir fundo deles para os bancos russos. Tá? Isso tem semelhante aqui no Brasil também. Homens e mulheres com pelo menos 35 anos de idade podem participar das eleições. O candidato não pode ter antecedentes criminais por crimes graves ou especialmente graves, né? Aqui a gente chama, aqui nós temos os níveis também de crime, né? E bem como lá eles também têm a punição administrativa por extremismo. Mais um que o Alexei Navalny tinha. O camarada era mais sujo que pau de galinheiro, gente. Tá? Que a mídia ocidental inventou essa figura aí que não teria nem 1% dos votos. Tá certo? Então, ó, você tem que ter todos esses passos. Aí, vamos para a segunda parte. Tá? A segunda parte fez isso tudo aqui, comunicou ao Comitê Central Eleitoral. Ele vai. Aí, se o candidato for pertencente a um partido que não tem representação na Duma, ele tem que recolher 100 mil assinaturas de 40 ou mais regiões do país. Tá? São vários grupos étnicos, pessoal. 11 fusos horários. Então não dá só recolher voto aqui, se fosse aqui no Brasil, recolher voto do Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Eu tenho que recolher votos na Amazônia, em Minas Gerais, no Nordeste, várias regiões. Parece que são mais de 100 estados lá, 100 regiões que tem na Rússia. Muita coisa, tá? E ao mesmo tempo, esse daí são 100 mil para os candidatos que não têm representação na Duma. Se for um autoproclamado, ou seja, que vem de um grupo de iniciativa, ele tem que recolher 300 mil assinaturas, tá? Mas, pô, Ricardo, que assinaturas são essas? Aí é que tá, que dá muito problema. Aqui você não tem o seu título de eleitor, não tem lá o número. Então, quando você vai assinar, você pode assinar para vários candidatos. Né? Se aparecer um determinado candidato, eu posso assinar para ele, posso assinar quantos candidatos eu quiser. Mas eu tenho que fazer a minha inscrição no Comitê Eleitoral Central. Eu tenho que fazer minha inscrição, tenho que fazer um cadastro lá. Para quê? Para eles compararem essa assinatura, gente. Tá certo? Então tem que cumprir esse requisito. Não basta eu assinar a lista lá pro cara. Eu também tenho que fazer o cadastro. Né? Então, muitos aqui não conseguiram, porque não alcançaram, e teve alguns que alcançaram, mas as pessoas que assinaram não fizeram o cadastro. Entendeu? O Putin apresentou 1 milhão de assinaturas, 1.800.000 assinaturas, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, esse processo eleitoral russo, ele veio sofrendo várias adaptações. A primeira que eles já estavam prevendo, que era da pessoa concorrer várias vezes ao cargo de presidente. Vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes vai para o 4º mandato dele. Provavelmente ele vai ganhar. Ele já tem 3 mandatos, ele vai para 4. Em 2007, lá na Rússia, para evitar isso, em 2007 eles resolveram aumentar o prazo do mandato, tá? Do mandado para 6 anos. Em 2007 aumentou para 6 anos. E em 2020 foi dito que a mesma pessoa não pode ser eleita presidente mais de 2 vezes. A restrição, olha, não se aplica às pessoas que ocuparam o cargo de chefe do Estado antes dessa medida, antes de entrar em vigor, gente. Isso acontece na nossa lei eleitoral. Se amanhã tiver mudanças, isso vai servir para cá também. Ela zera.
Tá entendendo como chega no caso do Putin? Mas lá eu vou explicar direitinho por que aconteceu com ele, tá? Então, ó, esse daqui são os requisitos. Os candidatos têm que apresentar essas assinaturas até o dia 31 de janeiro, né? Para o comitê eleitoral aprovar na cédula todos esses requisitos aqui, tá? Então, ó, foram vários aqui. Se ficou alguma dúvida em um, você pode colocar aí nos comentários que eu vou falando aqui, todos aqui, tá? Então, aquela primeira parte foi do Congresso, de 500 pessoas, e depois foi para a fase de recolhimento de assinaturas, se você não tiver um partido com representação na Duma. Ou se você não for de um partido, 300 mil assinaturas se você for um autoproclamado, tá certo? Isso aí ficou legal. E também não pode ter antecedentes criminais e nem punição administrativa por crimes de natureza extremista. Tá? Porque aqui no Brasil, por enquanto, a gente não tem isso. Já está enquadrado no nosso Código Penal, mas vai ter que fazer adaptações, porque estão surgindo vários grupos extremistas aqui no Brasil. Tá? Acho que teve lá em Santa Catarina, recentemente, teve uma batida, acho que foi a Polícia Federal, não sei se foi estadual. Pegaram lá o material lá em Santa Catarina, vou botar aí na tela para vocês verem, tá certo? Mas eu acho que isso daqui vai ter que ficar mais explícito no nosso Código Penal, porque realmente está crescendo muito, né? Então, ó, em dezembro de 2023, encerrou-se a aceitação de documentos dos autodenominados. As assinaturas eles podem apresentar depois. Foi uma exigência que fizeram lá para dar um prazo maior para a coleta de assinaturas. Tá certo? Deixa eu ver aqui se ficou mais uma vez, mais alguma coisa. O fundo eleitoral tem valores máximos também, igual existe aqui no Brasil. Tá? Você fecha a conta bancária e, assim como tem aqui, você tem que abrir uma conta bancária específica para a eleição. O máximo aqui, eu já fiz a conversão para reais, dá 38 milhões de reais, tá? Se bem que aqui no Brasil gastam muito mais, você vê, né? Lá é uma região muito maior e gastam menos do que a gente aqui. Né? Lá são 38 milhões de reais o fundo máximo, né? Para fazer. Feito isso, daqui foram quem pôde participar das eleições, tá? Quem pôde participar. Foi, então, no dia 8 de fevereiro de 2024, a presidente da Comissão Eleitoral da Federação Russa, Ela Panfilova, anunciou que a votação para as eleições presidenciais incluirá 4 candidatos. Lembrando que em 2018, gente, foi ela que bateu de frente com Alexei Navalny. Tá? Ela mandou lá, que eu vou fazer no outro vídeo, ela bateu de frente com o cara, então Putin não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso daí foi a comissão eleitoral. E ela falava para Alexei Navalny, vem cá, você sabe muito bem que eu não tenho nada a ver com isso, são os requisitos para serem preenchidos. Não foi eu que te condenei por isso daí. Se bem que teve os recursos, o Tribunal de Direitos Humanos mandou voltar para fazer, foi revisto a pena dele, tá? Mas era muita coisa, gente, era muita coisa. E o último ele foi condenado por extremismo contra o pessoal do Cáucaso. Aí você vê a nossa mídia, né? A nossa mídia aqui babando o ovo do cara, de um extremista, falando que os caucasianos eram insetos. Seu Walter Maiorovitch comparou o cara a Nelson Mandela, gente. A Rússia perdeu o seu Nelson Mandela. Putin não tinha nada a ver, ainda não tem nada a ver com isso. E ficou um negócio assim bem macabro quando ele já queria dar uma anistia pro Alexei Navalny 2 dias antes de morrer. Que coincidência, mas era muita coincidência, por isso que eu vou fazer um novo vídeo, tá bom? Então, olha, a Rússia registrou, a Panfilova registrou
o presidente da Federação Russa do LDPR, os liberais democratas, Leonid Slutsky, Nikolai Kharitonov, do Partido Comunista da Federação Russa, e o Vladislav Davankov, do novo partido. Putin já concorreu pelo Rússia Unida, pelo Partido Rússia Unida, a primeira vez e a segunda vez. Partido de Dmitry Medvedev, tá? E já vinha concorrendo nisso. Os outros, os que não deram, os que não conseguiram recolher assinaturas, foi por pouco, foi o Partido Comunista da Rússia. O Partido dos Comunistas Russos se dividiu, igual era na antiga União Soviética, cada um tinha uma tendência diferente, tá? Esse que quase conseguiu, o Sergei Malinkovich, vou colocar aí a foto dele, o pessoal do comitê, ele segue a linha marxistas, leninistas e stalinistas. E ele tinha um programa que era dos 10 ataques de Stalin ao capitalismo e ao imperialismo americano. Então tu tá achando que o Putin... Isso aqui você não viu esses caras, tá? Você não viu esses caras aqui. O negócio lá da Ucrânia, tinha um general aí que era ligado ao partido que falou, viu, eu não falei que esses caras iam ferrar com a Rússia? Eu não falei, os caras com sangue nos olhos, tá? O programa dele previa a restauração do poder soviético do tipo Lenin-Stalin da Rússia, bem como a vitória do país no Distrito Militar do Norte da Ucrânia. Eles recolheram, gente, 104.990, quase 105 mil assinaturas. Mas foram declaradas inválidas 8.979, quer dizer, foi por pouco. Foi por quase 5 mil assinaturas, porque o mínimo são 100 mil, ou seja, as pessoas que assinaram aqui não fizeram o cadastro lá, então não pôde comparar. Foi por pouco isso aqui, viu? Muitos lá, alguns analistas cientistas políticos lá falando que o Partido Comunista da Federação Russa, que era o maior opositor do Putin, chegava ali a 16%, já chegou a ter 30 e poucos por cento, né? Bem no início. Teve o racha lá, porque não consideravam que o representante deles agora fosse assim, né? E teve outro caso também do Anatoly Batratev, que era um blogueiro ambiental, também batia de frente com o governo do Putin, né? Sobre as questões ambientais, e não foi envenenado por causa disso. Um professor de universidade tem um programa para melhorar o país, né? Que ele diz, Batachev precisa incluir a cultura russa, o patriotismo e as razões tecnológicas ecologicamente corretas. Uma tecnologia ecológica, né? Concluir isso, colocar isso nas pautas de ensino para as crianças, né? É um cara legalzinho, um cara de faculdade aí. Ele não conseguiu reunir as 300 mil assinaturas. Mas eu vou botar a imagem dele aí também. A Rada Russa, que era uma blogueira, maquiadora, empreendedora, diz ela que ela é uma russa puro sangue. Fez 16 cirurgias plásticas para isso. Também não conseguiu recolher as 300 mil assinaturas, mas apareceu bem lá. Boris Nadezhdin, né, que também, ou seja, foram pessoas que não conseguiram recolher as assinaturas, né, para concorrer a presidente. E no dia 9 de fevereiro, que saiu a lista dos candidatos, desses 4 candidatos, a comissão eleitoral aprovou o texto do boletim de voto, no qual o nome dos 4 candidatos são colocados em ordem alfabética, tá? Agora eu vou explicar para vocês aqui
Primeiro eu vou falar aqui por que o Putin pôde concorrer várias vezes, tá? Porque assim como eu estava falando do Eduardo Paz, que concorreu, está na quarta vez que ele concorre, o Putin concorreu a primeira vez de 2000 a 2004. Depois de 2004 a 2008. Nesse passo, foi eleito o Dmitry Medvedev. O Putin ficou como ministro. Nesse espaço, a Duma, em 2007, aprovou a eleição que seria para 6 anos. Aumentou o mandato para 6 anos, tá certo? Então, quando o Putin foi reeleito em 2012, ele pegou de 2012 a 2018. Tá entendendo? Em 2020 é que veio essa lei que só poderia um candidato concorrer, a mesma pessoa não pode ser eleita para presidente mais de 2 vezes. Mas o Putin já estava no poder, gente. Ele já estava no poder. Então, o que a mídia brasileira fala, que a mídia ocidental fala, que ele arrumou, isso aconteceria em qualquer lugar do mundo ocidental. Isso aconteceria. A lei não pode retroagir para prejudicar, né? Eu não vou dizer, para prejudicar aquele que pode ter algum benefício, tá certo? Então, a lei entrou em vigor em 2020. O Putin já era. Então ele só pode ficar. Mas esse mandato e o outro zerou. Ele já estava no poder. É difícil de vocês compreenderem essa explicação que a mídia não dá. O negócio deles é desumanificar, né? Desumanização dos russos. Como sempre aconteceu. Eles são eslavos. Aqui está o russo, o ucraniano e o iugoslavo são eslavos. Não presta para eles. Aí é que vem a denominação slave, tá? Para vocês saberem. Nunca se deram bem, independente de tipo de governo. Você pode botar comunista, pode botar o que for. Eles querem pegar as riquezas naturais da Rússia, assim como eles querem pegar a nossa aqui no Brasil, e muita gente concorda. Tem que ser assim mesmo, tá? Então, esses daí foi... Deixa eu ver se ficou faltando mais alguma coisa, tá? Uma outra coisa que a mídia não falou para vocês. A quantidade de pessoas que compareceram à eleição, gente, bateu o recorde, tá? Bateu o recorde. Foram mais de 87 milhões de pessoas que compareceram. Eu não vou dizer 87 milhões de russos, não. Grupos étnicos também compareceram para a eleição. Fora de lá, fora da Rússia ali, os estados que têm a sua autonomia, os chechenos foram os maiores. A maior participação foram dos chechenos, que o Alexei Navalny atacava o tempo todo. Diziam que eles eram insetos. Aquele pessoal ali da região do Cáucaso é tudo um bando de inseto. Isso daí que ele falou várias vezes e que a mídia que apoia ele concorda. Extremista, mídia extremista. Tá? Aí o cara vai lá, leva uma porrada e diz que é o Putin. Tá? Fala mal dos outros, esculhamba outros grupos étnicos e a culpa é do Putin. Tá? 87 milhões foram votar. No exterior, 372 mil pessoas. Diminuiu por causa da russofobia. Tá? Antes, na antiga eleição, foram mais de 400 mil pessoas. Observadores internacionais. Observadores dos partidos, de outros grupos lá, de iniciativas também. 333.590 pessoas. Mais de 30 mil de observadores internacionais, de outros países, né? Cadê os jornalistas aqui? Não foram lá, não? Ficaram de longe apontando o dedo, dizendo que o camarada é um sanguinário, né? É isso que eles falam, é um ditador. Apesar de estar tudo dentro da lei. Impressionante o que eles fazem com as pessoas, né? Uma coisa importante aqui, pessoal, que eu já ia esquecendo.
a popularidade dele. Ó, viu? Fiquei falando a popularidade dele. Por que o Putin foi tão popular? Em 2007, deixa eu ver aqui, que se foi aqui, também logo depois que teve essa aprovação, ele implementou o capital maternidade, gente. Capital maternidade. Por que ele é tão popular? O capital maternidade. A mulher fica grávida, já com valor corrigido hoje, a mulher é depositada na conta, não sei se é o nome da criança, daí eu vou pesquisar, 32 mil reais, quase 33 mil reais. Para adoção, dá um pouco mais de 25 mil reais, se você quiser adotar alguém. O Estado ajuda você a criar o seu filho. A partir do segundo filho, olha só, que é mais recente agora, foi em 2021, se você for fazer mais um filho, gente, além de eliminarem as filas em creches, teve a melhoria de qualidade nos atendimentos de saúde, então você não precisa se preocupar com saúde. Isso daqui muito, olha só, por ele não ter um partido político, ele migra. Ele vê lá nisso daqui me parece que vieram dos comunistas, isso aqui foi do Partido Comunista da Federação Russa, e o outro aqui da maternidade inicial foi para o Partido Liberal Democrata. Então ele acha isso daí legal, ele vai lá e aprova. Então um cara lá que pertence a outro partido, pô, valeu. Ele está aprovando as coisas que eu estou pedindo. Vocês estão entendendo? Então, pelo fato dele não ter um partido, ele migra lá de um lado para o outro. Ele vê uma proposta de um ali, isso daí que bom, eu assino, e fica como se fosse dele, entendeu? Mas é uma boa jogada isso. Então, em 2021, se você tem o segundo ou terceiro filho, gente, e estiver pagando o financiamento de um imóvel, o Estado vai pagar metade. Se você está pagando lá R$ 1.200 para sua casa própria, o Estado vai pagar uns 600. Tem um determinado tamanho do imóvel, tá? Isso daí eu estou vendo também. Você não vai pegar lá uma mansão, né? Eu acho que nesses casos aí tem um valor máximo, que eu já vi lá no coisa, ou seja, o cara vai morar numa mansão porque tem condições para isso. Mas tem um teto máximo que o Estado dá. Tá? Se você for de uma classe média, eles entram com 50%. Se for classe média alta, não. Aí já é um determinado valor. Tá? Então isso tudo daqui, né, as creches, com atendimento à criança, eliminou os planos de saúde praticamente. Então, na fase criança, eu também tenho que ver a idade aqui, me parece que até os 10 anos de idade, o Estado praticamente banca isso aqui para a criança. Então, isso daqui para ele, porra, foi muito bom esse implemento do capital maternidade que eles chamam, tá? Adoção, subsídio da hipoteca para o segundo ou terceiro filhos. Isso daqui ele ganhou uma popularidade muito grande com isso. Teve um monte de gente casando lá, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Agora sim, se ficou alguma dúvida, pode botar nos comentários, já tem meia hora de vídeo aí, que depois eu vou fazer um vídeo sobre Alexei Navalny, tá bem? Compartilhe o vídeo, dá uma força aí no canal e pode botar no comentário se você quer saber alguma coisa, ok? Um abraço.